É isso aí, galera. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Vasco, mais uma vez, sofreu mais uma derrota, né? Cara, vamos lá, vamos aos fatos, né? Tô vendo aí um burburinho porque o Vasco perdeu pro Palmeiras no Allianz Parque e perdeu pro Flamengo. Cara, normal. Normal o Vasco perder pro Flamengo e pro Palmeiras. Não é normal a derrota pro Criciúma, né? O burburinho tem que ser por isso aí, não para o Flamengo e para o Palmeiras. Não pode perder para o Juventude, não pode perder para o Cruzeiro em casa. Esses jogos aí são os jogos do Vasco. Agora, para o Palmeiras, melhor defesa do campeonato, atual campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão de tudo nos últimos 4, 5 anos aí, não dá para reclamar disso daí. O jogo do Vasco vai ser contra outros times, não contra Palmeiras, contra Flamengo, contra o Atlético Mineiro, né? Então, torcedor, eu sei que tá machucado, mas não podia perder pro Criciúma. O Vasco poderia estar hoje aí com 9 pontos com tranquilidade. Sexto lugar. Vamos ver o Vascão agora, hein? O Vasco foi derrotado pelo Palmeiras, 2-0, aumentou muito a pressão. O quê? Ah, tá. Ah, eu tô muito preocupada, bebê, com o nosso amigo. Só que você é um péssimo amigo. Você é um péssimo amigo, velho. Ah, não sou não. Para, ele sabe que não, ele sabe que não. Eu tava Gente, acreditando. com todo respeito, você foi a única que acreditou. Eu sei. A única. Esse resultado é extremamente normal. Você perder o Palmeiras de 2-0 lá, é normal. Normal é como se perde. O que não é normal é como se perde. Vamos ver o VT daqui a pouco, o Pedrosa comenta. O Palmeiras já começou pressionando e Rafael Veiga quase abre o placar nesse chutaço. Depois tem essa pancada de Estevão. E de novo o camisa 23 arrisca de longe e Léo Jardim ainda toca na bola para mandar para fora. A primeira chance do Vasco vem nessa bomba de Rossi. Mas quem dominava a partida era o Palmeiras, que mais uma vez quase chega ao gol com o Lázaro. E até que em boa jogada de Estevão, a bola fica com Piquerez para estufar a rede. 1-0 para o Verdão. Segundo tempo e ainda com o domínio do Palmeiras. E o menino Estevão mais uma vez participa da jogada que termina em gol. Ele deixa Rony na boa para fazer o segundo do time paulista. O jovem quase faz o dele nesse lance. O Vasco não conseguia ficar com a bola e nas poucas chances foi com Verrete, que o Everton salva, e depois o camisa 99 marca de cabeça. Mas o lance vai para o VAR, que anula. Após revisão, jogador atacante empurra de forma imprudente o defensor. Decisão final, tiro livre direto. Nada funcionava para o Vasco e a vitória ficou mesmo com o Verdão. Pedrosa, eu quero simplesmente a sua opinião. Olha, Fernanda... Estamos aqui, eu e Vinícius, só para te ouvir. Desabafo. Desabafo. A verdade é que o Vasco treinou 10 dias e nenhuma evolução foi vista diante do jogo contra o Flamengo. O Vasco tomou de 6-1 do Flamengo e poderia ter tomado ontem de 6 do Palmeiras com certa tranquilidade, não fosse mais uma vez, de novo, novamente, o Léo Jardim salvando o Vasco da Gama. O Álvaro Pacheco ele optou novamente por utilizar os 3 zagueiros e deixar um meio-campo com apenas um marcador, que era o Zé Gabriel, e que não é um exímio marcador nessa função. O Galdames foi o outro meia junto com ele, mas o Galdames é um jogador que vem numa fase terrível, não consegue participar nem de transição ofensiva quanto defensiva. Não sei por que ele continua no time do Vasco ainda. Quem? Assim, o Galdames. E assim como eu também não entendo por que o Léo Pelé continua sendo capitão do Vasco, ele continua sendo um jogador praticamente intocável de um time que, novamente, se mostra vulnerável em todas as fases da parte defensiva. Se você for olhar o primeiro e o segundo gol, o Vasco toma 2 gols na entrada da área, que é justamente a função que a gente esperava que fosse mais povoada. Eu falei aqui no programa diversas vezes, a melhora do Vasco para aprender a não perder, ela passa por um reforço no meio-campo, na sua marcação. E o Palmeiras fez o que quis ontem na entrada da área do Vasco. Tanto é que o lateral esquerdo, que é o Piquerez, entrou na área sozinho, sem nenhum tipo de marcação, e conseguiu fazer o primeiro gol pro Palmeiras. Explica o que é a marcação do Vasco, porque... Não se explica. Eu fico tentando entender Não se qual explica. foi a intenção, qual é a orientação quando você tem uma bola perigosa chegando perto da grande área.
eu sinto que o Vasco fica completamente Não, eles correm pra perdido, trás, né? Fernanda. Qual é a característica de um time que tem medo, que não é orientado, que é mal treinado? É correr pra trás. Então, o que acontece naquele momento ali, dos gols, o Estevão pega a bola e o Léo Pelé vai parar quase na placa de publicidade, porque ele não tem coragem de dar um bote. E aí você vai olhar a entrada da área, tá todo mundo preso com o Léo Jardim dentro da pequena área. Tem uma imagem que mostra isso claramente. A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, nos gols do Flamengo, que é o quê? O medo de tomar gol. Aí todo mundo vai ficar protegendo o gol. Olha lá, ó. Tem 7 jogadores olhando o gol acontecer. Tá aí, congela. 7 jogadores. Pode voltar um pouquinho. 1, Na hora 2, do passe 3, do 4, Estevão. 5, 6, 7, 8. Se voltar um pouquinho, é todo mundo com medo de tomar gol. Por quê? Porque eles não têm orientação, eles não conseguem pressionar a bola, eles não conseguem ter senso de posicionamento para poder conter as descidas do Palmeiras. Olha quantos jogadores estão marcando o Estevão. 3. E isso eu não tô tirando o mérito do moleque, que é um talento muito joga diferente. muita bola, Mas né? olha o Léo Pelé, por que ele não tenta dar um bote? Por que ele não tenta pressionar a bola? Vai sair, ó, pode adiantar a jogada. Adianta, pode, não, naquela imagem anterior mesmo. Olha isso aí. Olha quantos jogadores do Vasco estão olhando a bola, porque eles não têm senso de posicionamento. E isso também aconteceu no segundo gol. Isso é o reflexo. Isso acontece toda hora. Toda hora. Isso é o Só reflexo. que muitas vezes não é gol porque o Léo Jardim defende. Exato. Porque o cara chuta pra fora. Mas isso acontece o tempo inteiro. O Vasco é a pior defesa do campeonato. Mas olha aqui, o Álvaro Pacheco não concorda com você, não. Ele elogiou o time. Cadê? Encontramos dois adversários que neste momento estão com uma dinâmica muito forte, lutam por objetivos para ser campeões, mas eu acho que o Vasco teve um crescimento destes dois jogos. Mas o Álvaro Pacheco é um treinador que gosta de 3 zagueiros, correto? Gosta. E se a gente for parar e analisar... isso não é pela situação do Vasco, Não, isso é porque não, ele já não, era ele, assim. ele trabalha que ele- assim desde ele- a ele época lá gosta de de Portugal. trabalhar. Só que se a gente for parar e analisar o elenco do Vasco, é um elenco que não se encaixa nesse estilo de jogo de 3 zagueiros. Se você parar e analisar, o Maicon é um jogador lento, ele não se encaixa. O Léo Pelé já mostrou que também não se encaixa muito nesse perfil. Eu acho que ele precisa entender que o que ele tem à disposição dele não se encaixa com o estilo e a ideia que ele prefere ter. Então, nesse momento, se eu fosse o Álvaro Pacheco, eu acho que eu daria um braço a torcer e mudaria um pouco o esquema tático, porque esse esquema não vai dar certo. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Palmeiras. Tudo bem, ele deu a falta de sorte de pegar os dois melhores elencos de cara no futebol brasileiro. Mas o Pedrosa mencionou aqui, ele teve tempo para trabalhar contra o Flamengo e tempo para trabalhar contra o Palmeiras. Qual foi a evolução que a gente viu no time do Vasco nesse período? Zero. Zero. A gente não viu evolução. Então, eu entendo que o Álvaro Pacheco, ele precisa mudar um pouco o estilo dele. Dar o braço a torcer e entender que o que ele tem de matéria-prima não se encaixa com o que ele deseja. Então, ele muda um pouco, basicamente o que o Tite fez no Flamengo, mudou, o time melhorou. Quem sabe se ele não mudar, o time dele também não vai melhorar. Olha só, cadê o que a gente tem aqui? Não tem um negócio pra mostrar pro Pedrosa? Cadê? O marqueteiro sincero disse: Pedrosa tá usando o tênis da sorte? Ideal pra você que vai iniciar sua caminhada na segunda. É isso aí que tem que ouvir, ó. É esse tênis aí, Pedro? Não, Da esse, sorte? Esse aqui, teoricamente, era da sorte, mas eu não utilizei ontem. Ele só funciona em casa, então. Calma, Moreno, calma! É cheio de cláusula, né? Com o Vasco é isso. Se for à tarde, o jogo, então... Não, e aqui... Você concorda com o que o Vene falou? Concordo Pedrosa? plenamente. O Vasco não tem peça para jogar com 3 zagueiros porque os seus 3 zagueiros não têm essa capacidade. E se você for olhar, por exemplo, para você jogar com 3 zagueiros e só um volante, você tem que ter um zagueiro que consegue combater, que consegue sair da área para combater e ter essa proteção. Vou dar um exemplo. O Fabrício Bruno é um jogador que é um zagueiro que combate muito, que tem muita antecipação. Nenhum dos 3 zagueiros do Vasco da Gama tem essa característica. E ainda mandaram embora o Medel, entre aspas, né? Que serve para o Boca Juniors e não serve para o Vasco da Gama. Então tudo isso se mostra a incompetência do futebol. O ponto é, o que deixou claro para mim é que quando você troca de técnico, o novo técnico ele vai repetir erros que qualquer vascaíno sabe que não podem ser repetidos. Tipo um Galdame sozinho no meio campo, tipo 3 zagueiros. Só que isso é o preço, é a fórmula do fracasso do Vasco nos últimos 24 anos. Que é o quê? Trocar de técnico frequentemente. Aí ele chega com uma nova metodologia, o Vasco está sempre em construção. Nesse caso, em destruição, né? O Vasco nunca é um produto final. O Vasco nunca é algo que está caminhando para o seu produto final. Porque está sempre recomeçando, está sempre trocando de técnico. E aí?
tudo que a gente já sabe como torcedor, como analista, como uma pessoa que conhece o Vasco da Gama, os erros são cometidos. Jogadores que não tinham espaço voltam a ter espaço, jogadores que estavam indo bem perdem espaço. É tudo fruto da incompetência que aconteceu na hora da troca de técnico. E eu nem falo isso do Álvaro Pacheco especificamente. Para mim, o Álvaro Pacheco teria que ter uns 2 meses aí para poder conhecer do futebol brasileiro. O problema é que o Vasco não tem esse tempo. A gente não tem 10 jogos. O Vasco não tem 5 jogos. Então, no cenário que a gente está vendo, e isso tem que responsabilizar o grupo, que é um grupo que tem se mostrado pouquíssimo efetivo, incompetente e que não sabe vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas no cenário que a gente está, se as coisas continuarem da forma que estão, e ele insistindo nas ideias dele, pela falta de conhecimento do futebol brasileiro, pela falta de conhecimento do elenco do Vasco da Gama, eu acho que o tal do fantasma da Série B vai acontecer mesmo. A verdade é essa. Eu não consigo ver melhora. Depois de 19 dias de treinamento, com 2 jogos entre esses 19 dias, o Vasco sofreu 58 finalizações. O Vasco é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, eu não consigo ter nenhuma esperança de que algo vai mudar. De uma pior defesa, e pelo número alto de finalizações, a gente só não tem um número maior por conta do Léo Jardim. Perfeito. Porque se o Vasco tivesse um goleiro mediano, que é super normal ter um goleiro mediano... Ontem era 5. Exato. Esse saldo, o saldo de gols negativo do Vasco ia ser muito, muito pior, Vini. E essa questão de troca de treinador já está mais do que entendido no futebol brasileiro há alguns anos, que se você for fazer toda hora a manutenção de um treinador, você não vai ter sucesso. Raramente a gente vê um treinador que chega e imediatamente ganha alguma coisa, como, por exemplo, foi o Dorival no Flamengo. Tirando o Dorival, se a gente for lembrar, fazer um resgate aqui, os times que ganham alguma coisa são times que estão com seus treinadores há algum tempo. A gente vê o Palmeiras aí. A gente vê, por exemplo, o Fluminense com o Fernando Diniz. E aí, eu digo hoje... Voivoda no Fortaleza. O Voivoda no Fortaleza. E eu digo hoje, Vene, um case muito ruim na verdade, um problema muito grande que aconteceu no ano passado, ficou muito notório que a troca de treinador, ela vai ser nociva. O Botafogo. O Botafogo perde o seu Campeonato Brasileiro quando o Luiz Castro sai. Ele vai capengando e tentando. Ele ainda tem um respiro de ideia do Luiz Castro ali na saída dele de alguns jogos, porque os jogadores têm uma lembrança. E depois você começa a mexer. Mas o negócio o vai problema desandar, velho. é quando você troca muito e na hora de escolher você não escolhe da maneira correta. Onde eu quero chegar? Vamos lá. A diretoria do Vasco, ao escolher o Álvaro Pacheco. Por que escolheu o Álvaro Pacheco? Quais foram os requisitos escolhidos pela diretoria para poder contratar o Álvaro Pacheco? Entenderam que o Álvaro Pacheco tinha um estilo de jogo que se encaixava com o elenco atual? Isso precisa ser dito também, porque o Álvaro Pacheco ele estava lá treinando um time. Ele não bateu aqui na porta do Vasco e pediu para treinar o Vasco. Não, a diretoria que foi atrás dele. Por que a diretoria foi atrás dele? Entendeu que ele poderia fazer esse elenco do Vasco jogar bola, melhorar, evoluiu. Esse é o ponto. Então não dá para culpar apenas o Álvaro Pacheco. Ele tem um estilo de jogo. A diretoria que foi atrás dele. A diretoria botou lá, deu uma de Cauã Raymond, botou requisitos lá. Requisitos. Álvaro Pacheco se preenche nesses requisitos. Esse é o ponto. Até o momento, não. Porque o estilo de jogo que ele está tentando propor não se encaixa com o não foi ele que montou o elenco pode entregar. É isso. Não foi ele que montou ele. Não, e mais do que isso. Não, porque isso é muito comum. A gente pega um treinador e ele chega já com o elenco que aconteceu. O pior de tudo, Pedrosa, é um cara que não tem experiência com o futebol brasileiro e nem próximo disso. Porque, por exemplo, o Ramon. Ramon já tinha até passado pelo Botafogo, mas a gente aqui na América do Sul, a gente meio que se conhece. A gente está falando de um cara de um outro continente, Sim. Pedrosa. E que estava numa temporada. Exato. Focado na temporada dele, fez uma baita temporada com o time dele. Não ele tem vai comparação. ter o tempo de adaptação dele. Cara, hoje o que o Vasco precisaria? A mesma coisa que aconteceu no meio do ano passado, que era mudança de mentalidade e principalmente você ter um técnico que consegue blindar o seu elenco diante da pressão que vai acontecer. Vou dar um exemplo. Se domingo o Vasco não ganhar do Cruzeiro, vai ser tragédia. Vai ter problema. É fato. Qualquer pessoa que conhece de Vasco sabe disso. Se o Álvaro Pacheco não conseguir vencer o Cruzeiro, vai ter problema em São Januário. Então, assim, tá claro que talvez não seja o Álvaro Pacheco o problema. Sim. Talvez seja o momento. E o momento não me parece ser um momento, digamos assim, favorável para você trazer uma nova metodologia, um novo treinador com outro tipo de experiência. Não é que ele seja ruim, nada disso. Ele pegou Flamengo e Palmeiras, isso tem que ser levado em consideração. A questão é, o momento, o Vasco não tem 5, 10 jogos para esperar. O torcedor não aguenta mais. Então, é muito complicado. É isso aí, galera. A situação complicadíssima do Vasco, né? A sorte
Eu acho que o Vasco não cai esse ano porque tem times muito piores, né? Os caras falam que o Vasco joga o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não é bem assim, até porque o Vasco acabou de trocar de treinador. Burro é o diretor de futebol, é a diretoria de futebol que troca de treinador em um Campeonato Brasileiro em andamento, né? Você tem o início do ano, você tem o final do ano para trocar o seu treinador e você vai lá e me faz uma cagada de trocar de treinador no início do Campeonato Brasileiro. Vai ter jogo quarta e domingo, quarta e domingo. O Vasco está preparado para isso? Não está, porque acabou de trocar o treinador, né? O treinador não conhece nada, não sabe de nada, não sabe como funciona o futebol brasileiro, não conhece os jogadores, características dos jogadores. A tendência, meu irmão, é piorar mais ainda a situação. A sorte é que a gente tem Vitória com 3 pontos, Cuiabá com 4 pontos, Atlético Goianiense com 5 pontos, Criciúma também com 5 pontos, só que o Criciúma tem 2 jogos a menos, né? Vamos dar uma olhada aqui no calendário do Criciúma. O Criciúma enfrenta o Bahia, só que o jogo é em casa, e depois o Atlético Goianiense. São dois jogos aí. O Criciúma complicadíssimos, né? Criciúma que vem de, deixa eu ver aqui. É triste o Vasco ter perdido pro Criciúma, né? O Criciúma vem de 5 derrotas consecutivas, cara. 5 derrotas consecutivas e colocou 4-0 em cima do Vasco. Essa é a situação do Vasco. Se tivesse vencido o Criciúma, pô, estaria ali com 9 pontos, né? Não estaria muito acima na tabela? Não, não estaria, né? Estaria uma casinha acima. Mas aí estaria o quê? 9 pontos, 5 pontos, 4 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. Mas perdeu para o Criciúma. Essa é a dura, dolorosa realidade, né? O Vasco conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil e tal, perdeu para o Flamengo. Vai ter que tirar leite de pedra aí, mano. Tem jeito, né? Vai ter que vencer o Cruzeiro. O Vasco tem que vencer, o Vasco tem que vencer os 3 próximos jogos. Vai ter que vencer o Juventude, o São Paulo e o Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro são jogos em casa. O Juventude é um time encardido aí, né? O Juventude já tem 10 pontos. O Juventude empatou com o Fluminense no Maracanã. Empatou com o Atlético Paranaense. Tomou 5 do Botafogo. Acho que dá pro Vasco vencer esse jogo aí.